Serviço Divino de Palavra, domingo, 19 de junho de 2022, Ancião de Distrito Roberto. Amados irmãos, a palavra que hoje está colocada para nós, para esse domingo, está em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, que nos diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amados irmãos, para mim assim é uma alegria muito grande poder novamente participar de um serviço divino, do qual esse de grande importância para todos vocês que estão impossibilitados de poder estar nos serviços divinos presenciais, para aqueles também que poderão participar dos serviços presenciais e também querem sempre ter um reforço, que esse seja um reforço para todos nós, uma alegria, porque tudo aquilo que vem de nosso Pai e vem para sermos fortalecidos, amados irmãos, isso tem que ser de bom agrado. Assim também trago carinhosas saudações de nossos apóstolos, amados irmãos, de alguns irmãos também que tive durante a semana. Quero também mandar um abraço especial para um irmãozinho, Levi, de Chu, que tenho certeza também que nesse momento ele nos assiste, e como eu pude saber assim também de sua família, isso muito nos alegra, porque é um pequenino, mas preocupado também com a obra de nosso Pai. Amados, essa palavra de hoje é uma palavra, como vocês puderam ouvir aqui: vós, marido, amai vossa mulher. E, amados irmãos, esse versículo aqui do capítulo 5, ele tem em Efésios, no capítulo 1 e todos os seguintes, encontramos um antigo código social doméstico, né? E eu vou ler. Isso é muito importante, que nós possamos revisar isso nos conceitos familiares, amados irmãos, naquilo que é a nossa convivência. Veja a preocupação de nossos apóstolos daquele tempo, e que hoje tem um sentido profundo para nós, num tempo, poderíamos dizer assim, diferente daquele, mas num sentido importante, do qual esse é necessário, o amor mútuo de um casal, amados. E no versículo 21 aqui, como também o apóstolo maior coloca para nós, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E esse temor, amados, que muitos sabemos, não é o medo, mas, como já ouvimos, o respeito por tudo aquilo que Deus tem nos colocado. E, amados, e os deveres domésticos, como está aqui: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Poderíamos dizer que esse é o ponto central desse serviço divino, porque Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo.
E amados, o que Cristo é para nós? O que Ele significa para nós? É o noivo nas nossas almas. E amados, a igreja, como já ouvimos muitas vezes, a mãe igreja que nos protege. Então, vejam que somos chamados a testemunhar, amados, essa santidade da igreja de Jesus Cristo. A santidade da igreja de Jesus Cristo, da qual Ele deu a sua vida por ela, por um início de um trabalho, por um ministério instalado, poderíamos dizer assim, e ajuda para todos aqueles que receberiam a graça de Deus por algo invisível, poderíamos dizer assim, e que se tornou visível através do sacrifício de Cristo. E amados, com que tudo isso? Com a nossa conduta e a nossa natureza. E amados, a nossa conduta. Então, não podemos usar uma frase muito conhecida, quando ouvimos assim, com a nossa conduta. Isso é muito importante, a gente tem que refletir muito por isso, porque ouvimos assim, muitas vezes, pessoas que falam, que tem o ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é um perigo, amados irmãos, muito grande. E aqui o apóstolo maior fala com a nossa conduta e a nossa natureza. Da onde é a nossa natureza? A nossa natureza é de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos ser a plenitude, a estatura de Cristo, se um dia fomos batizados com água, o batismo do Espírito Santo, tudo isso foi necessário, tudo isso foi acrescentado para nós. Que seja pequeno, amados irmãos, que tenha recebido isso com meia idade, com uma certa idade, com meia idade, com muita idade, amados irmãos, fomos em busca da natureza de Cristo. E sabemos qual que é a natureza de Cristo. Sabemos tudo o que Cristo passou e, amados irmãos, e seus exemplos, para que vieram e para que eles servem, e nos mostra perante a humanidade, poderíamos dizer, da nossa conduta e da nossa natureza. Na palavra bíblica, amados, pede-se ao marido que ame a sua esposa e que possa valorizá-la e cuidar dela. E, amados, vocês viram ali no texto bíblico como diz: como Cristo assim também cuidou da sua igreja e amou a sua igreja, e, amados irmãos, da qual nós pertencemos. Cristo e a sua congregação, né? Cristo e a sua congregação. Algo muito importante para que possamos refletir e seguir o nosso caminho. E, amados, aí cita, amados irmãos, o relacionamento amoroso entre Jesus Cristo e a sua congregação. Não é assim que nós vemos? O relacionamento amoroso de Jesus Cristo e a sua congregação. Quando ouvimos isso, nós podemos ter essa consciência de que Jesus, Ele se entregou, amados, na cruz ali, para esse relacionamento com a sua igreja. Como foi assim os primeiros cristãos? Se vocês querem ver essa relação tão profunda, tão amorosa, a essência dessa oração, amados, convido a vocês a lerem Atos dos Apóstolos. Ali vocês vão ver. Ali vocês repartiam o pão em oração, amados, né, em comunhão com aquele que criou novamente, deu a oportunidade à humanidade novamente
ter essa ligação com Deus. Então, vejam aqui esse relacionamento amoroso entre Jesus Cristo e a sua congregação. E, amados, como foi isso? Porque não podemos apenas ter essa consciência, mas também saber o que vem por essa consciência. E, amados, o que fez Cristo para que isso pudesse ser possível? A primeira ação de Jesus Cristo, onde ele fundou a sua igreja, e ela é a sua obra, amados irmãos, é a santidade. E, amados, vejam, e uma característica fundamental da igreja, que é essa santidade, que é a presença, amados, da igreja invisível. Invisível. Daquilo que vem pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Estamos recente daquilo que foi o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, o aniversário da igreja, não é assim? 2 semanas. Então, vejamos o quanto isso é importante. E, amados, vejam, a relação entre Jesus Cristo e a sua igreja também é descrita como um mistério. Amados, até porque nós sabemos que ele foi ao Pai nos preparar um lugar, mas nós não temos a certeza de quando ele virá. Ele também disse, como um mistério, o que ele falou? Somente o Pai o sabe. Então, amados, esse é um grande mistério. A igreja permanece, amados irmãos, não permanece oculta. Ela está visível, amados. O amor de Jesus Cristo é manifestado em sua igreja nos bens de salvação que Ele oferece para nós, amados, nos sacramentos. Então ela não permanece oculta. Algo Jesus Cristo pôde fazer também, para que isso, toda a humanidade possa receber essa graça, não um grupo de pessoas, amados irmãos, um povo, poderíamos dizer, mas para toda a humanidade. E tudo isso está ligado na sua vida. Tudo isso, amados, está ligado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, amados irmãos, na cruz, a ressurreição, e algo do qual o invisível, mas é muito definido nos filhos de Deus, que é o seu retorno. E, amados, vejam que em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, tudo isso, muito visível para nós, está, onde diz, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. E, amados, isso está ligado no batismo, né? No santo batismo. Então, pela palavra, no santo batismo. Então, nós pertencemos à igreja de Cristo. Aqui diz, amados, em situações assim não é algo abstrato, poderíamos dizer. Algo que é uma ideia, amados, algo que não é firmado. Mas é algo que é consagrado no santo batismo com água e no santo batismo com o Espírito Santo. E, amados, ao cumprir com a sua tarefa de transferir os sacramentos à igreja de Cristo, então essa se tornou visível. E quem faz parte disso? Somos nós, testemunhos vivos sobre a terra, e, amados, do qual, como diz o apóstolo maior aqui, testemunho de um cristão, testemunho do cristão. A igreja de Jesus Cristo não é uma entidade, como aqui o apóstolo maior diz para nós, não é uma entidade abstrata, amados, mas sim a consagração
dos batizados. Então, não é abstrato, amados, não é como podemos ouvir, é uma ideia, é algo que poderá acontecer, mas é algo visível, porque Jesus, a sua igreja, como nós temos o conhecimento, amados, ela é constituída de um ministério. Ela se desenvolve sobre a terra através do ministério. Esse ministério, amados, é aquele que Jesus pôde dizer: vão e pregai e batizai em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como foi a palavra de domingo passado que vocês puderam ouvir. Então, ela é regida pelo ministério que ele instituiu sobre essa terra. Porque assim ele indicou que seus apóstolos pudessem ir e batizar, amados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aqui, como diz, não é abstrata, mas sim a congregação dos batizados. Todos os cristãos é chamado a dar testemunho do amor de nosso Senhor Jesus Cristo em sua igreja. Todos, sem exceção. E a pureza da igreja, amados, é daqueles que participam dela. Não esqueçamos isso, nós somos membros visíveis da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa contribuição, qual é a nossa contribuição? Amados, que o amor de Jesus Cristo manifeste em nossa total devoção a quem? A esse mundo? Não, a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pelo seu amor a cada um de nós. E, amados irmãos, não somente em nós, mas também por aqueles que rejeitam a Ele. Isso tudo, amados, pela palavra, por aquilo que Ele pôde dizer, onde Ele pôde, amados, ali crucificado, suas últimas palavras, que temos conhecimento, que diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Até por esses, Jesus, então, amados, pôde dar a sua graça. E também, como nós temos conhecimento, aquilo que aprendemos, aquilo que muito é ouvido, que é colocado para nós, amados, que é ao próximo, nunca esquecemos disso, amados. Não fazemos nada a contento, não fazemos nada para si próprio, mas fazemos sim pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo reconhecimento que temos por Ele, pela ajuda, pelos dons que Ele tem nos dado, para que possamos ser uma ajuda para todos aqueles que estão em nossa volta. Se a igreja é uma congregação na qual nós encontramos, amados, solidariedade, e, amados, e de forma desinteressada, essa palavra do apóstolo Maior eu achei muito importante. Não devemos ir na igreja atrás de eu faço isso para o Senhor, eu faço isso para Deus, contrapartida Ele me dá isso, me dá aquilo. Então, como aqui o apóstolo Maior quer colocar, desinteressada, ou seja, com amor. Amados irmãos, então vejam que com isso a igreja, por intermédio de seus membros, amados, ela se torna visível. A igreja está aqui, no coração de cada um de nós. Não é assim que aprendemos? E a santidade da igreja, ela está nesse momento, do altar vivente, a santidade, a santificação, daquilo que é o trabalho de Deus através, como disse no domingo passado, Deus e seu Filho enviou o Espírito Santo. Então é esse que trabalha em nós. E, amados, porque, como Jesus também pôde dizer, depois de tudo isso, não mais é do que pedras sobre pedra.
Então, a santidade está no coração de cada filho de Deus. E a nossa natureza, amados irmãos, a nossa conduta está em ouvir, amados, e agir da mesma forma que é o sentimento nosso numa hora de santificação de um serviço divino, também no tempo do qual, amados, vivemos sobre essa terra. Poderíamos dizer como era na antiguidade, no tempo de Laodiceia. Passamos pela Laodiceia, mas não nos misturamos nela, mas seguimos aquilo que é a vontade de Deus. E isso podemos dar, amados irmãos, com isso, poderíamos dizer que com isso podemos dar a nossa contribuição, da qual assim Jesus espera. O trabalho desenvolvido pelos apóstolos de Cristo sobre essa terra em nosso tempo é no sentido de que cada um de nós possamos dar a nossa contribuição. Porque não diz na Sagrada Escritura que enquanto não for encontrada a última ovelha, Cristo não virá? Então cada um de nós tem que dar a contribuição para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que também o plano de redenção, amados, possa ser cumprido pelo trabalho dos filhos de Deus em sua igreja, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.